Gente, boa tarde. Que prazer enorme e que honra ter sido convidada para essa mesa de encerramento com colegas tão queridos e tão especiais. Eu vou me descrever, porque nós combinamos de fazer isso rapidinho. Então, eu tenho cabelo encaracolado, sou morena, tenho óculos meio verde, meio gatinho. Estou no quarto do meu neto, então vocês veem que tem um telzinho ali atrás. Então, esse é o ambiente que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, não é? E vou apresentar com muita felicidade os colegas que vão nos presentear com essa mesa de encerramento. Mas antes eu não posso deixar de agradecer, aí, como todos estão fazendo no chat, né, a comissão organizadora, as universidades potiguaras que deram esse presente para a gente, nada fácil, em momentos tão difíceis, no momento de uma necropolítica, e eles conseguiram nos dar 3 dias de alegria, de felicidade e de demonstração de que o Brasil continua produzindo jovens pesquisadores na educação e áreas afins. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu não queria deixar de dizer e parabenizar o grupo organizador das universidades do Nordeste que se juntaram ao pessoal potiguar para garantir a qualidade do trabalho, né? Então, eu vou apresentar com muito prazer os meus amigos, a professora Damaris, com I, tá? Gomes Maranhão, que é doutora em Ciência da Saúde, mestre em enfermagem pediátrica, ela é graduada em enfermagem com habilitação em saúde pública pela Universidade de São Paulo, especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente é professora do Instituto Superior de Educação Vera Cruz, em São Paulo, e consultora em saúde e bem-estar em creche e educação infantil. Tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em cuidado à criança em contexto comunitários, educação e vigência de saúde. A nossa segunda palestrante será a minha querida colega Iolete Ribeiro da Silva, e eu digo querida colega porque é alguém que é da psicologia e milita na educação há muito tempo, e eu tive o prazer de fazer parte do concurso de titular dela, agora o ano passado, pela Universidade Federal do Amazonas, né? É alguém que nasceu no que hoje é estado de Goiás, de Tocantins, né? Mas estudou em Brasília a sua graduação, a pós-graduação, mestrado, doutorado na Universidade de Brasília, mas ela retornou a Tocantins, aí já Tocantins, não é? E trabalhou, como sempre, na luta pelos direitos da criança e do adolescente, e depois fez concurso para a Universidade Federal do Amazonas e continua nesse intercâmbio, nessa discussão, nesse trabalho contínuo de garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes na região amazônica, né? Ela inaugura o Conselho Regional de Psicologia da 20ª região, que pegou Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, e a sua história é uma história de abordar a constituição das subjetividades dos povos amazônicos, seus processos de desenvolvimento, inter-relação com os processos de educação. Os processos de inclusão de grupos historicamente excluídos é o seu eixo de trabalho há bastante tempo, principalmente garantindo a intersectorialidade da saúde, da educação, da psicologia, do serviço social, né, nas questões de gênero, raça, preconceitos e violências. E o nosso terceiro palestrante será o meu querido colega, né, um carioca portenho, o professor Walter Cohen, que é meu chefe na linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação, no PROPED da UERJ. Né? O Walter também é um sujeito das
interrelações, garante toda a comunicação internacional, principalmente com os países latino-americanos, mas não só com eles, né, com a Europa também. Desde 2007, ele coordena o projeto de extensão Escola Pública em Caxias, a Filosofia em Caixa, não é? E garante projetos de pesquisa interinstitucionais. Foi vice-coordenador do GT de Filosofia e Educação da Amped, coordenador do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da Ampof. São muitos livros, são mais de 50, muitos trabalhos, muita orientação. Então, temos uma mesa de pessoas engajadas e que brigam nesse momento fatídico do mundo com essa pandemia, que garantem que a gente sofre, mas a gente resiste, né? E que a gente continua lutando contra essa necropolítica que nos assolou e que a gente precisa se livrar dela. Eu vou pedir a cada colega que se apresente na hora das suas apresentações. Pode ser assim? E aí nós começaremos com a professora Damares, que terá... A gente combinou de 20, 25 minutos para fazer a apresentação dela, para termos bastante tempo para o debate final. Já estamos com saudade, mas também felizes, porque conseguimos fazer um encontro muito lindo. Beijo, Damares, é você agora. Boa tarde, agradeço o convite, a oportunidade. Eu vou tentar ser rápida e pediria para os colegas me avisar se eu estiver no limite do tempo. Eu sou uma senhora de 65 anos, cabelo crespo, grisalho, de óculos, de pele branca, e atrás de mim eu estou sentada numa poltrona colorida e tenho uns quadros coloridos também. Eu pediria para a pessoa... Eu vou usar alguns slides, que também depois pode ficar exposto para quem quiser, para guiar um pouco a minha fala. Vou tentar ser breve. Pode passar o próximo, porque essa é a nossa apresentação. O próximo. Então, eu gostaria de começar falando, já que nós estamos falando de direitos, né? A saúde e a educação constituem direitos básicos de todos os cidadãos residentes no Brasil. Isso está na Constituição de 88. E a Organização Mundial de Saúde, ela desenvolveu uma estratégia que chama Escolas Promotoras da Saúde, que reconhece a escola como um locus privilegiado para a construção de conhecimentos e habilidades fundamentais para cuidar da saúde das crianças e adolescentes. E então, neste conceito de escola promotora da saúde, eu vou começar a falar da promoção da saúde. E a promoção da saúde, ela é constituída do quê? Como é que a gente consegue promover a saúde das crianças e adolescentes e, por meio deles, da população em geral? Primeiro, é o empoderamento. É um processo que permite que as pessoas exerçam um controle sobre os determinantes da saúde, melhorando e fortalecendo habilidades e capacidades pessoais de grupos e comunidades. O segundo é a equidade, que reconhece as diferenças para que haja igualdade no direito à saúde. O terceiro é a construção da consciência sanitária, por meio do envolvimento de todos na reflexão sobre o papel de cada um e da sociedade na gênese e na resolução dos problemas de saúde. E o quarto é a intersetorialidade, que é o meu principal foco hoje, para a construção e integração de saberes, objetivos e estratégia entre diferentes profissionais dos serviços de educação, saúde, assistência social ou outros, tecendo redes de corresponsabilidade na promoção do crescimento e desenvolvimento saudável. E isto foi o tema da minha tese de mestrado, que chama o cuidado como elo entre a saúde e a educação. Porque o que une a saúde e a educação na escola, e essa aprendizagem, principalmente na educação infantil, é o cotidiano do cuidado. Então, se o cuidado na educação infantil for de alta qualidade, ele estará. Para isso, precisamos empoderar os professores e as famílias. A gente precisa ter equidade, dar mais para as crianças que têm menos. Por exemplo, uma criança que more num lugar que ela não tenha como tomar um banho, ela vai ter que tomar na escola.
A construção da consciência sanitária, ou seja, de que todos, a pessoa da limpeza, a pessoa da cozinha, os professores, os familiares, estão envolvidos nessa construção desse cuidado de qualidade. E a intersetorialidade não é só uma troca de serviço com o posto de saúde, como a gente tem visto. Ela é, na realidade, traçar objetivos comuns, a partir de um diagnóstico comum. E esse é o nosso maior desafio, né? Porque, mesmo na revisão de literatura, a gente vê o quanto é difícil construir a intersetorialidade. O próximo, por favor. Próximo slide. E aí, a gente volta agora para esse momento, né? Esse contexto pandêmico e os impactos no ambiente educacional. E para falar, uma das coisas, eu tenho feito lives desde o início da pandemia para professores, e a gente ainda vê muito medo de retorno, muita angústia, o que faremos, a educação infantil já não será a mesma. Não, não é verdade. As pandemias sempre fizeram parte da história da humanidade, né? Eu tenho uma foto que eu coloquei aqui em Londres, desta bomba de água, que é uma bomba que drenava a água do rio Tâmisa, na época que não tinha água encanada ainda, para os bairros. E essa bomba, quando a gente faz saúde pública, todo mundo aprende que foi aí que começou a construção de uma ciência que chama epidemiologia. E que na pandemia agora, a gente vê tanto falar, né, todo dia nos jornais, na TV, as curvas da pandemia. E que determina o fechamento, ou o lockdown, ou a reabertura, as fases amarela, verde, né? Então, o que quer dizer epidemiologia? É um estudo sobre um agravo à saúde, ou um agravo à saúde que não precisa ser só a doença transmissível, pode ser acidentes, pode ser suicídio, que se distribui numa população e território. Então, a palavra epi é em cima, demo, população, logia é o estudo sobre uma determinada população e como aquela população é afetada por aquele fenômeno de saúde e doença, né? E para construir o conhecimento epidemiológico, eu preciso observar, eu preciso registrar, eu preciso considerar o contexto, a geografia e usar a matemática. E aí, antes de, em Londres, em 1846, 1860, havia uma grande pandemia de cólera, né? E em 54, um médico que não existia a epidemiologia, e ele, com a ajuda de um padre que visitava os doentes ou as pessoas mortas, né, fazia os rituais, ele começou a construir, no mapa de Londres, ele começou a riscar, cada pessoa que morria, ele começou a riscar, e ele viu que morria muito mais gente no bairro do Sorro. E para provar a teoria dele, ele foi lá que ele achava que era essa bomba, porque quando ele investigou o que está acontecendo nesse lugar que está adoecendo mais e morrendo mais, e ele quebrou essa bomba à noite e as mortes caíram no bairro, embora houvesse uma pandemia. Então, ele teve a primeira ação de controle daquele fenômeno e fundou a epidemiologia. E só depois que se descobriu que a cólera era uma bactéria que estava no rio do Tâmisa, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque que se drenava a água de lá e por que a água daquela parte do Tâmisa era mais contaminada. Isso também está num livro que eu recomendaria para vocês, chama O Mapa Fantasma. O próximo, por favor. E aí, então, esses termos que eu uso agora, né, que para construir a intersetorialidade, a primeira coisa que eu preciso é aprender as linguagens de cada setor, de cada campo do conhecimento, de cada ciências da saúde, ciências humanas, as ciências da saúde também envolvem as ciências humanas, mas a da educação, né? Então, esses termos, né, que a gente vê, ou das doenças, ou de surto, epidemia, pandemia, essas diferenças, elas vão sendo construídas com a ciência. Então, surto, eu quero dizer, sempre quando tem um aumento de casos acima do normal num pequeno grupo, por exemplo, dentro da escola, né? Quando eu tenho 2 casos na semana de qualquer doença ou de qualquer acidente, que eu vejo que está começando, tem 2, 3,
eu preciso olhar para aquele lugar, como fez John Snow, e falar, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo nesse cuidado, nessa educação, nesse trabalho pedagógico? Será que nós estamos falhando em alguns aspectos? E para poder evitar essa proliferação e que vire depois uma epidemia e depois uma pandemia, né? Pandemia quando envolve todos os países. Por exemplo, os termos que a gente usa no passado, na história da ciência, muitas vezes a gente carrega e a gente vê, mesmo professores falando assim para a criança, e não fica descalça porque, ou a mãe, o pai, não fica descalça porque você fica resfriado. O termo resfriado, como vocês veem, ele vem de resfriar, de cold em inglês, frio, mas não quer dizer que é o frio que causa o resfriado, é um vírus, mas só depois que a humanidade foi descobrir. E a palavra continua a mesma, por isso que chama resfriado. A mesma coisa a palavra influenza ou gripe. Ela tem uma história, né? Influenza é do italiano influenza, de influência, porque se observava que, pela epidemiologia, se observava que ocorria mais nas épocas de mudança de temperatura para mais frio, para o inverno. E acreditava-se naquela época que era a influência dos astros. Olha, a palavra continua. Gripe já é do original francês. Então, a influenza já causava surto, epidemia, pandemia, desde há cerca de 2.400 anos. Né? Ela provavelmente já tinha se dizimado pela África, na Rússia, teve o primeiro registro credível desta pandemia, né? E que morreram muitas pessoas. A mesma coisa com a colonização do continente, da Europa colonizou a América. Em 1493, quando Cristóvão Colombo chega, os povos das Antilhas são dizimados pela gripe, né? Mostrando que esse fenômeno que nós vivemos hoje não é o primeiro. E que nós, em cada pandemia, em cada epidemia, em cada surto, a medicina, a enfermagem, infelizmente ou felizmente, ela tem que aprender, às vezes, com a morte, com a doença, para evitá-las, né? Então, nós tivemos na humanidade peste negra, que é causada por essa bactéria aqui à direita, nesse quadrinho, Yersinia pestis, a cólera, que é causada por essa à esquerda, essas bactérias, o Vibrio cholerae, que naquela época não se sabia. A malária, se vocês forem ver a história da malária, ela é muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje com o Covid, no sentido da guerra política, ideológica. Por quê? Naquele tempo da malária, a palavra vem de maus ares, por isso que é malária, porque não se sabia que era uma parasita e que tinha um mosquito no caminho, né? Como vetor. E daí se achava que eram as pessoas que moravam perto dos pântanos mal cheirosos, por isso o nome maus ares, né? Depois vem a varíola, a poliomielite, a AIDS, e hoje a gente vive o SARS-CoV-2. O próximo, por favor. E aí, olha que interessante essa obra de arte aí, de Karl Pock. A primeiros movimentos contra a vacina que tinha sido criada, a partir do soro de animais, e tinha uma relação com a varíola bovina, né? Que foi usada para construir a primeira vacina antes dos chineses. Os chineses foram os primeiros. Olha esse quadro, que interessante. As pessoas já achavam que iam virar vaca, né? Não era virar jacaré, era virar vaca. Olha aí os quadros, tem saindo vaquinha da calça da pessoa, crescendo chifre. Já tinha esse tipo de reação. O medo da doença, das medidas protetivas construídas pela ciência, associada ao analfabetismo do conhecimento relativo ao cuidado, com a promoção da saúde, a prevenção da doença, associada aos estilos e modos de vida, e mostra para a gente esta reação social com base em mitos disseminados pelo que hoje chamamos de fake news. Eles não mudaram muito, só aprimorou o veículo, né? E nós precisamos, mais do que nunca, como professores, como gestores da educação, militantes da educação infantil, ou fundamental e médio, da educação básica e médio,
construir o que a gente chama em inglês Health Literacy, que é uma educação para a saúde com base nas ciências. Nós não podemos continuar como professores ou gestores semi-alfabetizados nesse campo. A gente precisa avançar para poder ensinar as crianças e dar bons exemplos às crianças com base na ciência. O próximo, por favor. E aí, para isso, a gente precisa também, e isso não é só para o Covid, né? É para esse momento que nós vivemos, isso é para qualquer agravos à saúde, sejam relacionados aos modos ou estilos de vida, porque o modo de vida é aquilo que as condições de vida, a geografia, a renda, a escolaridade, o tipo de organização de trabalho, né? Se a cidade é muito poluída ou não, aí tem um modos de vida. E o estilos de vida é aquilo que eu escolho, usar máscara ou não usar máscara, fumar ou não fumar, lavar a mão ou não lavar, comer alimentos mais saudáveis ou comer alimentos que me causam doenças comorbidades, que a gente chama as doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, essa parceria efetiva entre familiares, profissionais do SEI, EMEI, das escolas de ensino fundamental e médio, também tese do meu doutorado foi sobre a relação família-escola na educação infantil, que ela sempre tem um estresse. É preciso que a gente agora aprimore mais do que nunca. A gente já deveria aprimorar. E junto também com os profissionais dos serviços básicos de saúde e a vigilância à saúde dos territórios. Território é um termo que começa a usar no campo da saúde, que é aquele território que uma unidade básica de saúde, que é a atenção básica, com o número de famílias que ela compreende naquele território, que ela deve conhecer, que ela deve assistir, que ela deve cuidar, que ela deve educar. E nesse território estão as escolas, está a educação infantil. Uma das dificuldades, às vezes, é porque o território que compreende uma região, né, que é atendida na UBS, não é o mesmo que é o território da escola. Às vezes o CEP é diferente, ou as famílias que frequentam aquela escola é de um outro território. Então, precisa ter aí uma grande interconexão, né? E negociar com os familiares para compartilhar cuidados e educação. Não basta medir a temperatura na entrada, aquilo para o tempo atual é resgatar a triagem que eu ajudei a desconstruir. Eu não estou dizendo que não tem que ter um controle sobre a entrada agora, mas eu estou dizendo que na escola se justifica muito mais ter esse diálogo com as famílias, porque a temperatura é só um detalhe, não é o principal para as crianças. Os profissionais precisam conhecer sinais, sintomas e outros indicadores que essa criança pode manifestar, e os profissionais precisam aprofundar os conhecimentos sobre os cuidados consigo, com as crianças e o ambiente, independente da pandemia de Covid. E porque as crianças e os adolescentes, eles aprendem com o exemplo dos familiares e dos professores, mas também com os conhecimentos construídos na educação básica. Este é um quadro, né, que a minha neta de 4 anos, fez 5 agora, pintou, e ela diz, tem uma rosa aí, que é essa cor de rosa, e as outras corzinhas, quando eu perguntei se eram flores, ela falou que não, que eram os micróbios, porque ela aprendeu, né, assistindo vídeos para crianças no site do Museu do Butantã, o que eram os micróbios, porque ela me perguntou e eu resolvi apresentar daquela forma. E ela fez um quadro sobre os micróbios. O próximo, por favor. Então, a minha hipótese, que era o que eu queria focar na minha fala, é que independente da pandemia, mas agora na pandemia, a gente não vive só uma pandemia, a gente vive uma sindemia, como um outro autor fala e escreve. Sindemia porque é a síntese, é uma síndrome, né? O que se mistura os problemas que já tínhamos com o problema da pandemia, né? Então, são desafios, né? E que essa distância observada entre as demandas e prioridade dos professores e gestores de escolas, daquelas estabelecidas pelos profissionais do setor saúde e do serviço social, é o que a Suzanne Herculani Ouzel, uma neurocientista que vocês devem conhecer, que eu gosto muito, ela escreve sobre a nossa incapacidade do nosso cérebro em focar 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou especialista em saúde,
e atuo no setor saúde, eu percebo o fenômeno sobre uma lente. Enquanto profissional da educação, ou da assistência social, ou de outro setor que a gente precisa, atua dentro da educação, o percebe de outra perspectiva. Então, eu tive que aprender a linguagem da educação para estar aqui hoje conversando com vocês. Mas, por exemplo, o setor saúde não me convida, geralmente, porque eu virei da educação, não sei se eu estou sendo clara. Né? E essa é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, tanto no serviço de saúde como no serviço de educação. Em cada setor prevalecem, às vezes, regras e lógicas próprias, muitas vezes sem flexibilidade para ouvir a demanda do outro, para entender a perspectiva e necessidades do outro setor. Não há transdisciplinaridade, às vezes, mas apenas uma multidisciplinaridade justaposta, que não conversa, cujos participantes não estão abertos, às vezes, para olhar através da lente do outro especialista. Então, por exemplo, nas minhas falas, no começo da pandemia, e eu dizia assim, em cima de uma fala do prefeito de São Paulo, que faleceu, que um professor, numa das demandas, falava assim, a escola não segura nem piolho, vai segurar Covid. E eu escrevi um texto sobre isso, está disponível. Assim, como assim não segura nem piolho? Se não segura piolho, é porque não entende do piolho, né? O piolho, ele não voa, ele não pula. E quando eu estava falando isso, no chat, eu vi que os professores começaram a falar assim, pula assim, eu já vi, voa assim. Eu estou falando de ciência, estou falando de biologia. A Fiocruz tem um cartaz que mostra muito isso, eu apresentei no meu texto. Então, se eu tenho um surto, lembra de surto? Muito grande de piolho na escola, porque se eu tiver 1, 2, 3 casos que uma criança trouxe, é uma coisa. Agora, se eu começo a ter muitas crianças, tem algo errado no cuidado na escola. Não é fácil pegar. Estou fazendo alguma coisa errada de cuidado, né? Então, é isso que eu preciso conhecer mais para poder trabalhar junto e possibilitar esse direito da criança, do adolescente, à saúde e à educação, né? À cidadania. O próximo, por favor. Então, é o que eu falei da endemia, né? Qual o problema que eu estou enfrentando na cidade de São Paulo e outras que eu tenho feito lives de vários outros estados? Tem uma arquitetura na escola, às vezes, que não está adequada aos cuidados dos bebês, sobretudo na educação infantil. Eu vou dar um exemplo. Trocadores que estão longe da pia. Salas de crianças pequenas que não têm pia para lavar a mão. Não tem pia na entrada. Ou salas mal ventiladas. Salas só com ventilador. E o ventilador, ele não renova o ar. Mas isso eu não estou falando só para a Covid. Já tem uma pesquisa de 99 publicada na cidade de Campinas, feita por um médico brasileiro de Pelotas, que fez um curso em Londres, mostrando que a não alternar brincadeiras externas e internas e manter as crianças em ambientes fechados aumenta as doenças respiratórias. Então, não estou falando só do Covid, né? Então, eu preciso considerar as necessidades do cuidado em todos os ciclos, né? Eu vou escrever um texto sobre as marcas da ida ao banheiro no meu primeiro dia de aula. Damares, né? Passou 20 minutos, então mais 5, tá bom? Tá. O registro e o... Então, estava falando do banheiro. Que banheiro a gente oferece para as crianças que já vão no ensino fundamental e médio? O registro e acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento da perspectiva da saúde e outros sistemas de registros, eles estão previstos na caderneta da criança, de saúde da criança, e que desde 2015 ela foi criado um grupo pelo MEC, Ministério da Saúde, do qual eu participei, para ela se tornar um documento intersetorial. Os professores conhecem essa caderneta? Eles sabem ler esse portador de texto? Ou eles dependem sempre do posto de saúde? É um portador de texto escrito para as famílias também lerem, né? E a própria formação dos pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiro, nutricionista, médico, todos, né? Não vou falar, eles precisam contemplar tanto o seu conhecimento específico como a criança aprende. Por exemplo, é comum a gente ver essa tentativa de intersetorialidade com profissionais da saúde indo na creche ou na pré-escola
ou na educação fundamental, como eu já vi, falar da dengue ou da lavagem de mãos, mas usando uma metodologia pedagógica totalmente equivocada. E aí a parceria, né? Os pedagogos têm que ensinar para os enfermeiros, médico, dentista, como é que a criança pequena aprende. Porque não é isso que eles estudam com mais profundidade. E desta forma, a gente vai construindo um melhor cuidado e também uma educação do cuidado de si, do outro e do ambiente, com vistas à saúde ao longo da vida. O próximo, por favor. Já estou encerrando. Aí, fala da transmissão do Covid, eu não vou entrar em detalhes, depois eu posso responder, e eu sempre mostro essa imagem, porque aqui eu mostro, olha, o professor está acima do bebê. Quem é que está contaminando pela respiração? Quem? Vocês pensarem. O próximo. Aí, a questão da importância, né, do acolhimento, do uso da máscara, da higiene, e que ela não é só para o Covid, é uma marca, acho que a pandemia está sendo uma oportunidade da gente revisitar esses cuidados, né? O próximo. A brincadeira externa, aqui na cidade de São Paulo, época de frio, bebês da creche Avon, que eu supervisiono, engatinhando na grama, por que não? Né? Eles estão agasalhados, apesar do frio. Só que a grama tem que ser vasculhada, não pode ter escorpião, não pode ter plantas tóxicas. Então, eu tenho que fazer o tempo todo saúde e educação. O próximo. Eu estou terminando aí com essa escala de limpeza, que é uma outra coisa, como o ambiente da creche, da pré-escola e da ensino fundamental e médio, ele tem que ser limpo de maneiras diferentes, de acordo com cada contexto, com os riscos, né? Mas com técnicas próprias, que não servem ao hospital nem à sua casa, ele é próprio daquele lugar, né? Eu encerro e peço agora para a gente depois debater esta questão, como é que a gente constrói a intersetorialidade de fato, que está previsto em todos os documentos do setor saúde, agenda de compromissos da criança, saúde da família, como nos de educação, seja nas diretrizes, seja na base curricular, só que a gente continua ainda não conseguindo ter esse trabalho de intersetorialidade adequado. Haja visto os protocolos que não consideram muitas questões dos bebês e que há muitos equívocos.